Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 6:24. O pastor Luiz está justamente com a pastora Luziana no Sul, Rio Grande do Sul. Estão lá participando de um retiro, aproveitando para ver a sua filhinha, a Ana, né? E você possa estar orando para que Deus realmente esteja abençoando esses dias que lá eles estão. Semana passada, eu e minha esposa, juntamente com a minha sogra, estivemos também dando uma fugida, aí, uma saída, aproveitando o feriado. Fomos a Caxambu e foi um momento realmente especial do Senhor, em que a gente vê realmente o mover de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus se derramando. Eu tenho dito que o fato de nós sermos cristãos, de conhecermos a palavra, de sabermos a verdade, de termos uma conduta diferenciada, porque você é diferente no mundo, amém? Vocês são diferentes, nós somos diferentes. E porque somos diferentes, somos perseguidos, somos odiados, não somos compreendidos. E o fato de sermos diferentes não nos coloca numa situação de forçar, muitas vezes, uma realidade que nós gostaríamos que as pessoas vivessem, né, ou experimentassem, estivessem experimentando aquilo que nós estamos experimentando. E essas pessoas mais próximas da família são pessoas que nós, né, temos muitas vezes mais intimidade, mais liberdade. A gente, às vezes, avança, né, e tenta forçar uma situação, mas a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, não é isso? É pelo Espírito Santo de Deus, não é verdade? Então, a gente tem que entender as pessoas como elas são, suportá-las, aguentá-las, tratá-las com amor, com alegria, com carinho, entendendo as suas fragilidades, as suas fraquezas, enfim, e através desse convívio, desse amor, dessa alegria, em paz, né, a gente vai testemunhando de Cristo, de Jesus, do amor de Jesus Cristo, da paz de Jesus Cristo, da bondade de Jesus Cristo. A gente não está aqui para acusar ninguém, para apontar o dedo para ninguém, pelo contrário, né, nós estamos aqui para fazer a vez de Jesus. Jesus, certa vez, quando uma mulher foi acusada de adultério e colocada perante ele, para que ele pudesse ali estabelecer um julgamento, e o julgamento era que fosse apedrejada, e era a lei dos judeus ali, a lei vigente, e Jesus não estendeu, não levantou a mão, não acusou, pelo contrário, né, perdoou aquela mulher e disse: vai e não peque mais, né, segue o teu caminho, mas segue o teu caminho, né, na minha presença. E muito mais do que dizer que as pessoas têm que seguir a Jesus, né, e estar na presença dele, nós temos que manifestar essa presença de Deus. Então foi bom ver, né, nos momentos que nós tivemos ali, dos lanches que fizemos junto à mesa, né, e ver ela orando, né, sendo convocada para orar e tomando posse, e orando e ministrando, né, e a gente, toda vez que ia comer, que ia lanchar, que ia fazer alguma coisa juntos, né, ou no restaurante, ou no lugar que fôssemos, ela era convocada para orar, e ela tomava o bastão e orava, né? Muitas vezes Kiki não estava presente, e ela, Kiki, através da Kiki, vamos orar, e Kiki vinha, e nós orávamos, e assim Deus está fazendo a obra, como Deus está fazendo a obra nos seus, né? Porque nós temos orado e buscado a presença de Deus, e é bom saber que Deus está fazendo coisas tremendas, tremendas. Sexta-feira tivemos um momento aqui maravilhoso, glorioso, em que o melhor está por vir, né? Quem esteve aqui sexta-feira está aí esperando o melhor de Deus que está por vir. O mover de Deus realmente tremendo, e foi lindo ver as pessoas recebendo e tomando posse da bênção de Deus. E é importante que você tome posse da bênção de Deus. É importante que você realmente se agarre, se aproprie
da promessa de Deus para a tua vida. Você não é mais um na multidão. Você não é um filho bastardo. Deus não faz acepção. Não é rico, não é pobre, branco, preto, negro, índio, vermelho, rico, pobre, enfim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós que conhecemos a Deus e somos filhos de Deus, temos em Deus o cumprimento de todas as suas promessas, e de tudo que é bom, que você não recebeu, que você espera receber na sua vida, que você não viu, não contemplou. Eu quero te animar hoje. Não desista. Não se sinta não ouvido, não se sinta largado, não se sinta deixado. E não fique olhando para o lado também. O pai não difere os filhos. O pai que é pai ama a todos os filhos igualmente. O pai que é pai é capaz de dar a vida pelo filho igualmente. E fazer o melhor por filho. Se nós, como pais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá a Deus a cada um de nós. Então, eu quero te animar hoje e dizer que você é alvo do olhar de Deus, alvo do coração de Deus, da palavra de Deus. E se porventura as coisas não estejam, muitas vezes, do jeito que você gostaria que estivesse, busque ao Pai, chore na presença do Pai, chore, se derrame na presença do Pai. E o Pai que não se atrasa, que sabe os tempos certos de todas as coisas, Ele cumprirá e você vai ver, e eu também, e todos nós, a igreja, a glória de Deus, a bondade do Senhor. Aleluia. Aleluia. Em Mateus, no capítulo 6, e eu escolhi esse texto, porque a gente vai falar de um tema hoje muito agudo, né? Que é a questão do mundo e o reino de Deus. E esse texto de Mateus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e o mundo. Não podeis servir ao Senhor, que é o Senhor Todo-Poderoso, a Deus, e aos senhores deste mundo. Vamos orar, então. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esta palavra diante do Senhor, ó Pai, te pedimos, dá-nos realmente a capacidade e a competência, Senhor, em graça, em retórica, em oratória e em poder, autoridade que vem do Senhor sobre as nossas vidas, para transmitir a Tua palavra, ó Deus, da forma como ela deve ser transmitida. Que nós não venhamos a nos exceder, que nós não venhamos, ó Deus, a nos dispersar, que nós não venhamos, ó Deus, a acrescentar aquilo que não deve ser acrescentado, ó Deus, mas fiquemos realmente, ó Deus, restritos, totalmente dirigidos pelo Espírito Santo nesta manhã, para compartilhar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que seja dito hoje para todos nós. E a Tua palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo, o que o Espírito diz às igrejas. E que o Senhor possa, através do Espírito Santo, Pai, se movendo aqui, abrindo os nossos ouvidos, e permitindo, ó Deus, que nós possamos ouvir a Tua palavra como nunca ouvimos, ó Deus. E essa palavra caia em nossos corações como uma semente, ó Deus, aquela semente que cai em terra fértil, que produz, que prospera, que aflora, que resiste às intempéries, que avança, que cresce, que frutifica, ó Pai, a 30, a 100, a 100. E que verdadeiramente, ó Deus, os frutos da Tua palavra sejam uma realidade nas nossas vidas. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus,
que toda inquietação, que toda preocupação, que toda angústia, que todo fardo, que todo medo, que todo receio, que toda tristeza, decepção, amargura, Senhor, que possam residir nos corações dos teus filhos, hoje aqui, ó Pai, que isso tudo, ó Pai, seja arrancado, seja retirado em nome de Jesus. E o Senhor derrame fé sobre nós, fé para nos apropriarmos, para recebermos, para verdadeiramente, ó Deus, vivermos, ó Pai, porque o justo viverá pela fé, ó Pai. E nós somos justificados pelo Senhor. Portanto, Deus, manifesta o teu poder nesta manhã e enche os nossos corações, ó Pai, de paz, de gozo, de alegria, ó Pai, em nome de Jesus. E que os nossos olhos possam ver, ó Deus, o fruto da tua bondade, ó Pai, porque o Senhor é bom. A ti, portanto, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós temos, eu tenho visto, provavelmente você também tem visto, ouvido, às vezes por rádio, às vezes por televisão, às vezes por um comentário de um irmão, enfim, às vezes pelo noticiário, e às vezes pelo WhatsApp, pela internet, nós temos visto que a igreja tem passado por momentos difíceis. E a igreja tem orado. Eu já disse e digo, nunca, desde que eu me entendo por cristão, desde que eu me converti, eu nunca vi a igreja orando tanto nos nossos dias. Nós tivemos eleição, e o povo orando, e o povo clamando. E a gente deve orar mais, orar mais, orar mais. E a palavra de Deus nos ensina e nos incita a orar sem cessar. Nós não podemos deixar de orar. E as dificuldades, adversidades que têm caído e têm tomado a vida de alguns irmãos, e, por que não dizer, da igreja, na medida em que nós não nos atentamos para algo muito sério, né? Como nós lemos desse texto de Mateus 6,24, o homem de Deus, a mulher de Deus, o discípulo do Senhor Jesus, não pode servir a dois senhores. Se ninguém que não fosse discípulo não pode servir, nós, muito menos ainda, que conhecemos a Deus, não podemos servir a dois senhores. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, amém? Nós estamos aqui para cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Não é a minha vontade, não é a tua vontade, não é a vontade do teu filho, nem do meu filho, não é a vontade do pastor, é a vontade de Deus. E essa vontade, ela precisa prevalecer, ela precisa realmente ter forma na nossa vida. Tal qual, de tal grandeza, e que é a forma dessa vontade de Deus, as pessoas possam se aproximando de nós e contemplando em nós, falando conosco, tendo um relacionamento, um momento conosco, possam ver a pessoa de Jesus Cristo na tua vida. Como, pastor? Da forma como você fala, da forma como você se coloca, da forma como você crê, da certeza, da convicção que você tem nas palavras que você desfere. E que não são palavras ao vento, nós não lançamos palavra ao vento. Não, a palavra que sair da tua boca, a palavra que sair da minha boca, ela tem que frutificar, ela tem que prosperar, ela tem um fim proveitoso. E nós, nas mãos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, tomados pelo Espírito Santo, Deus tem um fim proveitoso, não somente para a tua vida, mas através da tua vida. Para muitos. Para os de casa, para os de fora de casa. Deus tem um fim proveitoso. E se Deus tem um fim proveitoso,
Isso significa dizer que esse fim proveitoso que Deus tem através de você, como esposo, como esposa, a esposa para o marido, a esposa que edifica o lar, que edifica o esposo, que edifica a família, que edifica os filhos, o esposo que edifica também a esposa, que é o sacerdote que tem a autoridade, o comando, a obrigação de exercer o sacerdócio santo dentro da sua casa, ministrando sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, a bênção de Deus. É aquele que é a figura do Pai, aquele que é a representação do Senhor, o sacerdote, aquele que abençoa, aquele que quando as coisas estão ruins, que estão estremecidas, estão abaladas, em que vem o pranto e vem o desespero, e que as mulheres, muitas vezes, vem chorando e não sabe o que fazer, o filho vem chorando, enfim, e se aproximam, e você tem aquela palavra de ordem. Sabe a palavra de ordem? A palavra de ordem é aquela palavra de Deus, aquela palavra que você, solta e instantaneamente, a coisa se estabelece de uma forma em que o reino de Deus é trazido à existência na tua vida. O reino de Deus é trazido à existência naqueles que estão à tua volta. Por quê? Porque você é embaixador do reino, você é uma figura do reino, você é filho do reino, você está no reino e você precisa viver o reino de Deus. E o que a gente tem visto, meus irmãos, muitas vezes, e se a gente pegar a estatística dos crentes desviados, a gente vai se assustar. A gente vai se assustar, porque tem mais gente desviada, talvez, eu não sei, eu não tenho os números agora, mas tanto quanto, ou perto disso, do que se tem na igreja. Quantas pessoas se desviaram, saíram da presença de Deus? E quantas pessoas estão dentro da igreja? Estão com uma vida que não manifesta o reino. A palavra de Deus diz que nós sabemos que somos de Deus. Nós sabemos que somos de Deus, mas que o mundo jaz no maligno. Que nós estamos neste mundo como peregrinos, ou seja, nós estamos de passagem nesse mundo. A nossa meta, o nosso objetivo, o nosso alvo maior não está neste mundo. Amém? Amém ou não? O nosso alvo, a nossa meta maior está na glória, na presença do Senhor. Então tudo que possa existir neste mundo, que de alguma forma possa me atrair, me encantar, me seduzir, nada disso deve prevalecer na minha vida, nada disso deve ser mais forte do que a presença de Deus, do que aquilo que eu estabeleço e que você estabeleceu, e nós estabelecemos como alvo maior, que é estar na presença de Deus. E para estar na presença de Deus, nós temos que seguir alguns critérios, nós temos que seguir o caminho. Não são alguns caminhos, porque há muitos caminhos que vão dar em nada. Há muitos caminhos que vão dar no abismo. Há muitos caminhos que vão dar em morte. Há muitos caminhos que vão dar em destruição. Há muitos caminhos que vão dar em decepção, em tristeza, em choro, em dor. E nós temos visto isso. Talvez você esteja vivendo um momento desse, esteja vendo na sua casa. Esteja vivendo isso num amigo. Mas o caminho que nos leva à vitória, o caminho que nos leva a sermos mais que vencedores, o caminho que nos leva a prevalecer sobre todas as coisas, é o caminho
de Deus. E qual é o caminho de Deus? Jesus enviou a quem? Ou Deus, melhor, perdão. Deus enviou a quem? Ao mundo. Deus enviou a Jesus, certo? Certo? Jesus, o filho dele, Jesus foi enviado para quê? Para nos salvar. Jesus é o quê? É o caminho? Ele é tudo. Ele é tudo. E sem Ele não há vida. Sem Ele não há verdade. Sem Ele, nós não chegaremos aonde temos que chegar. Porque nós somos fadados, sem a presença de Deus, a pegarmos o caminho que não é o caminho. E muitas vezes o caminho mais curto, que é o atalho. Porque nós queremos tanto resolver, nós queremos tanto a solução, nós queremos tanto nos apropriar daquilo que achamos e temos como o melhor para nós, que não esperamos o devido tempo e queremos partir logo para o atalho. E partimos para o atalho. E o atalho é um caminho curto, é um corta-caminho, né? Corta-caminho. E sabe, tem muita gente cortando o caminho. E quando você corta o caminho, meu irmão, você já saiu da rota. Porque se você está no caminho, você tem que permanecer no caminho. Concorda comigo? Se essa tapete vermelho aqui se estender para o resto da nossa vida, para toda a nossa vida, aonde nós formos, tem um tapete vermelho, e nós tivermos que andar sobre esse tapete vermelho, na medida que eu saio do tapete vermelho, eu saio do quê? Saí do caminho, não saí? Mas isso é bom, isso parece que, sabe? Um negócio que surge, uma sociedade que aponta, um dinheiro fácil, e está tudo ruim. A gente poderia dar vários exemplos. Isso é resposta de oração para o meu filho, para o meu esposo, para a minha filha. Isso é resposta de oração para a igreja. E a gente sai do caminho. E Deus falou para você sair do caminho? Não. Deus falou para você o quê? Olha, se mantenha no caminho. Se mantenha na presença do meu filho. Segue a Jesus. Aprenda com Jesus. Que é o quê? Manso e humilde de coração. E a gente precisa ser manso e humilde de coração. A gente precisa entender que nós não temos condição alguma de definirmos nada na nossa vida. Mas que nós podemos ser resposta de Deus para aqueles que estão perdidos e que da mesma forma que nós não tem definição e não pode definir nada sobre a sua vida, podem, através da tua vida, da minha vida, receber a definição que vem de Deus. Aleluia! Sabe aquela resposta que você está esperando? Sabe aquele negócio que surgiu e que você não sabe? Sabe aquela porta que parece que é, mas você não sabe se é? Sabe aquela cura que você já tentou, vários médicos, e não chegou a cura e que você não consegue receber a cura? O milagre, o impossível. Quem é o Deus do impossível? Jesus. Tudo é possível para aquele que crer. Nós precisamos crer. Eu quero hoje te animar a crer. Eu quero hoje que você possa retomar realmente o caminho de forma a buscar, a viver o reino de Deus, não viver o mundo, não flertar com o mundo, como muita gente está flertando com o mundo. E sabe quando a gente flerta com o mundo? É quando a gente sai do caminho. É quando a gente acha que, não, isso aqui é tão bom que não pode ser de Deus. A gente diz assim ainda, né? É tão bom que não pode ser de Deus. Acaso Deus é inconfundível? Acaso Deus se mistura com aquilo que parece bom? Deus é bom. Deus não parece bom. Deus não se mistura com o que parece bom. Deus é bom. E se você continuar e permanecer no caminho, você vai receber o quê? O melhor
desta terra. Se ouvirem, se me escutarem, diz o profeta, você vai comer o quê? O melhor desta terra. E nós precisamos realmente nos manter no caminho, nos mantermos firmes no caminho, porque nós não estaremos agradando a Deus se sairmos do caminho. Mas como nós lemos, nós nos aborreceremos, ou iremos aborrecer a um Senhor ou a outro. A quem você quer aborrecer? Ao Senhor do mundo, que jaz no maligno, que a palavra de Deus diz que o príncipe desse mundo é o... Quem é o príncipe desse mundo? É o diabo. O mundo jaz no maligno, o príncipe desse mundo é o diabo. E tudo que está debaixo deste mundo, que está nesse mundo, está debaixo de iniquidade. Por isso que Jesus teve que vir. Por isso que Jesus teve que vir. Sem pecado, sem mácula, sem iniquidade, sem nada, para resgatar aquilo que é bom. Olha, a palavra que eu trago hoje, ela vem na sequência daquilo que nós estamos e definimos na liderança de compartilhar, né, sobre o reino, as bem-aventuranças, e essa palavra está na sequência. À noite a pastora Cristiane vai trazer outra palavra que vem nessa sequência também. E a palavra de Deus, ela muitas vezes, ela pode ser dura. Eu não quero aqui trazer cajado sobre ninguém, eu não quero trazer peso sobre ninguém, fardo sobre ninguém, mas em nome de Jesus, se essa palavra tiver que pesar no teu coração para uma mudança radical da sua vida e redenção em Cristo Jesus, que assim seja, e que pese sobre mim, porque eu tenho sentido esse peso, eu tenho sentido esse fardo, e não tem sido diferente. E Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que sexta-feira nós tivemos um momento aqui, e o culto se estendeu, e a gente, foi um culto assim, totalmente atípico. E Deus fez um mover aqui, em que nós temos orado por notícias extraordinárias. Você tem orado por notícias extraordinárias? Você tem orado por notícias extraordinárias na tua vida? Na vida do teu filho? Na vida da tua esposa? Na vida da igreja? Você tem orado? Notícias extraordinárias, aquilo que você, né, que é extraordinário, que é maravilhoso, que é inimaginável. Por mais que eu tenha pedido, não poderia ser melhor do que o quanto eu pedi. Porque você pede, eu peço, nós pedimos, a igreja ora, clama ao Senhor, mas Deus sempre tem algo melhor, e Ele traz sempre algo muito, muito melhor do que você pediu. Você crê nisso? Amém? Nosso Deus, Ele não se satisfaz com pouco. Ele enche a tua mão, Ele enche o teu coração, Ele te enche de paz, Ele te enche de gozo, Ele te enche de vida. Porque Jesus é vida. E não podia ser diferente. E nesse aspecto, aquilo que pedimos, muitas vezes, contempla uma faceta. É a nossa forma míope ou restritiva de enxergar a vida, de enxergar as coisas. Mas o olhar de Deus não é como o teu olhar, não é como o meu olhar. O olhar de Deus, Ele vê tudo. Deus vê o todo. Deus não vê em parte. Deus não vê só as necessidades do marido. Deus vê a necessidade da esposa. Deus vê a necessidade do filho, da filha, da avó, do neto, da igreja, da noiva. Deus vê o todo. E nós, muitas vezes, estamos olhando com um olhar muito limitado. Muito limitado. E eu quero que você possa ampliar o teu olhar nesta manhã. Que você possa olhar e enxergar como você
nunca enxergou. Aleluia! O reino e o mundo. O mundo significa cosmo. E no Velho Testamento, esta palavra pode ser usada de 3 maneiras. Ou seja, o mundo criado, a ordem inteira criada. E aí a gente vai ver em João 1:10, vai ver em João 17:5, em Romanos 1:20. Né? A gente pode pegar lá João 1:10. João 1:10. O que diz João 1:10? Assim, o verbo estava no mundo. Quem era o verbo? Hã? Jesus. Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Assim como o mundo não conhece a Deus. Porque o mundo jaz no maligno. E por isso que o mundo te opõe. Por isso que o mundo te agride. Por isso que o mundo quer te ver longe. Porque você é diferente. E essa é uma forma de vermos, uma maneira de ver o mundo criado. A outra forma de vermos é a esfera da vida humana, da vida humana. O mundo dos seres humanos, no qual as pessoas nascem. E aí a gente pode ver em João 3:6, um versículo que eu acabei de dizer. A isto respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Você nasceu, mas você não nasceu no reino. Você nasce para o reino quando você tem um encontro com Jesus. Amém? E aí você nasce, esse nascimento do encontro com Jesus, de nascer de novo. E aí você nasce para o Senhor. Tem muita gente nascendo, e muita gente ainda vai nascer ainda através da tua vida, da minha vida, em nome de Jesus. Porque a gente veio para ganhar um mundo para o Senhor. A gente não veio para ganhar só a família. A gente não veio para ganhar só os nossos. A gente veio para ganhar o mundo, o bairro, o prédio, o edifício, em nome de Jesus. Como? Testemunhando, vivendo a palavra, sendo simples, sem ser rebuscado, sem se achar melhor do que ninguém, não se julgando superior, porque é cristão, porque conhece a verdade. Pelo contrário, aquele que conhece a verdade é liberto por ela. Conhecereis a verdade vos libertará. Na medida que as pessoas não conhecem como nós somos, as pessoas se quebram, as pessoas se desmancham, as pessoas se atraem. E quando você atrai uma pessoa para você, e você tem Jesus dentro de você, Jesus refletindo em você, você está atraindo aquela pessoa para quem? Para Cristo. Sem ela saber. Sem ela sentir. Como eu falei aqui, da minha sogra, ela tá, e ela pegava e orava, e toda a refeição ela orava, e sem saber, ela está sendo introduzida no reino. É assim que a gente introduz as pessoas no reino, através do nosso testemunho, através da nossa misericórdia, através da nossa paciência, através do nosso amor. Assim as pessoas são atraídas para o reino. Não é por força, nem por violência, digo mais uma vez, e diz a palavra do Senhor, mas é pelo meu Espírito. A obra de Deus é uma obra espiritual. E se ela é uma obra espiritual, quem pode fazer essa obra, senão o Espírito Santo que habita dentro de você e que habita dentro de mim. Só Ele pode fazer essa obra. Só Jesus pode fazer milagre. O Espírito Santo tem te usado para fazer milagre. O Espírito Santo tem te usado para trazer paz. O Espírito Santo tem te usado para trazer gozo. O Espírito Santo tem te usado para revelar aquilo que era mistério. O Espírito Santo tem te usado para trazer alegria às vidas. E pastor, talvez alguém dissesse, pastor, eu estou precisando disso. Eu estou precisando disso, Senhor. Pastor, eu estou precisando de alegria. Eu estou precisando de paz. Meu irmão, minha irmã,
você já tem aquele que pode te dar a alegria que esse mundo não tem para dar, a paz que esse mundo não tem para dar. Você já tem a paz, você já tem Jesus em você, o Espírito Santo mora dentro de você. Rompe com as cadeias, quebra as barreiras, sai para fora. Se derrama na presença de Deus e deixa o Espírito Santo te encher. Você está com uma porção do Espírito Santo na tua vida, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Sabe, um vulcão em erupção? É assim que eu me vejo, é assim que eu vejo a igreja, é assim que eu nos vejo. Um vulcão em erupção, Espírito Santo e lava e fogo, como seta, labareda de fogo, voando para tudo quanto é lado. E bênção, e bênção, e bênção, e bênção. É aquele homem, é aquela mulher, é aquela criança, é aquela igreja, é bênção. Porque esse mundo não tem isso para nos dar. O mundo tem lancha, tem mansão, tem Ferrari, tem coisas boas. E que eu glorificarei a Deus e peço a Deus que isso, não sendo pedra de tropeço na tua vida, que Deus te dê essas coisas. Para que você, com um coração generoso, possa desfrutar disso com os seus e com os amigos. Com os amigos. A melhor coisa é você vestir ao nu, né? A melhor coisa é você aquecer aquele que está com frio. A melhor coisa é você saciar a fome de quem tem fome, de quem tem sede, saciar a sede, não é verdade? A melhor coisa que tem. A gente vê nesses Médicos Sem Fronteiras, você vê a imagem das crianças, o nível de desnutrição. Meu Deus do céu. Quando eu olho aquilo, eu fico desesperado. Eu falo, tem que ir para a África. Ou Deus me leva para a África para fazer alguma coisa, para manifestar a graça e o poder dele lá. Ou eu vou ser mais um desnutrido. A gente não pode ficar passivo a essas coisas. E a gente olha para o nosso problema, a gente olha para as nossas angústias, a gente olha para as nossas dificuldades. E eu tenho certeza absoluta que cada um aqui tem uma dificuldade, tem uma necessidade. Tem algo que grita, que clama, que chora muitas vezes dentro de você, que você não externa lágrima para fora, mas a lágrima está correndo por dentro. Mas eu quero dizer para você, eu posso não enxergar a tua lágrima exterior, mas a tua lágrima interior, ela não passa desapercebida de Deus. Por quê? Porque você é filho. Você está me entendendo? Você é filho. Você é filho, você é filha. E Deus nos amou de tal forma que Ele nos quer realmente cheios, plenos, resolvidos, alegres, felicidade. Eu não entendo, embora entenda, mas assim não deveria ser. Por mais que as tribulações, as angústias, as decepções tomem a nossa vida, cheguem à nossa vida, e nós, olhando para o Deus que criou tudo, que fez tudo, você olha para a montanha, outro dia eu estava falando, você olha para a montanha, você olha para o mar, olha para o oceano, olha para as cordilheiras, olha para as florestas. Gente, Deus fez tudo isso. Se Deus fez tudo isso, o que Ele não pode fazer por mim e por você? O que Ele não pode trazer à existência por mim e por você? E a gente olhando para isso, para a obra de Deus, olhando para o Criador, e sabendo que o Criador, Ele se portou tanto por mim e por você, que mandou o seu Filho, que melhor Ele tinha, para nos resgatar esse vigor, essa vontade, essa garra, esse ânimo. Então, não desmerecendo, porque eu também estou passando por lutas, eu também tenho as minhas tribulações. Eu não sou diferente de você, por ser pastor.
Eu tenho as minhas angústias. Mas sabe, eu não tenho dado importância para elas. Porque se eu estivesse dando importância para elas, eu não estaria aqui no púlpito hoje. Talvez eu estivesse em casa. E glória a Deus, porque você é melhor que eu. Eu talvez estivesse em casa, mas você está aqui para ouvir a palavra de Deus, para receber de Deus o melhor desta terra, para saber que Deus tem o melhor para você e que o mundo não é o lugar que é o foco da nossa existência, mas é o lugar de passagem em que nós temos que manifestar neste mundo as obras de Deus, para que através dessas obras de Deus nós possamos receber a maior recompensa, que é estar na glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Com iate ou sem iate, com mansão ou sem mansão, com bicicleta ou com moto, de ônibus, sem carro, com roupa de grife ou sem roupa de grife, mas entrando na glória do Senhor, na presença de Deus, fazendo bem feito tudo que Ele nos traz à nossa mão. É maravilhoso. Deus é maravilhoso. E eu tenho visto, nesses últimos dias, aliás, já de um bom tempo tenho falado isso, é como se a coisa se repetisse. Eu tenho visto realmente esse renovo de Deus. Eu quero realmente que você receba hoje esse renovo de Deus, essa restauração de Deus, esse vigor de Deus, essa força que você não sabe de onde vem, que te levanta, que, uau, é agora! É agora! É agora! Chegou a hora! É agora! Chegou o tempo! Já passou do tempo, os campos, diz a palavra, já branquejam. Os campos já estão cheios. Entra no campo e começa a colher. Entra no campo e começa a tomar. Entra no campo e sacia a tua fome. Entra no campo e não só a tua fome, sacia a fome do outro. Entra no campo, sacia a sede. Aleluia! Este vigor, esta força que você precisa, talvez, para lidar com seu filho, com sua filha, para lidar com seu irmão, para trazer à existência aquilo que, quando você se converteu, e aí a Bíblia fala do primeiro amor, que você perdeu, e aí está murcho, parece que a vida se repete. A vida entra dia, sai dia, e as coisas não acontecem, e parece que está tudo igual, parece que nada aconteceu, parece que nada... Não é assim. Não é assim. O Filho de Deus, nenhum dia, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, nenhum dia na tua vida pode ser igual ao dia anterior. E você não pode passar nenhum dia sem ter a presença de Deus. Porque quando a gente não tem a presença de Deus, aquele dia é murcho. Parece que o céu, pode estar o sol mais lindo do que for, mas está tudo escuro. Está tudo em trevas. E aí, a terceira forma de falar do mundo, eu disse a primeira, que foi o mundo criado, a ordem inteira criada, a existência de todas as coisas, o mundo na esfera humana. E o terceiro mundo que a gente pode falar, e é esse que eu vou me deter, é o mundo em conflito com Deus. O mundo pecaminoso. O mundo em conflito com Deus. E quando o mundo está em conflito com Deus, significa que há uma guerra. O mundo e o reino. Você está onde? No mundo ou no reino? Eu estou no mundo. Nós vivemos neste mundo, não é verdade? Nós estamos peregrinos neste mundo. Mas nós estamos no reino de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Uma coisa é você viver no mundo, com um pé no mundo e com outro pé no reino. O que seria dizer
e significaria dizer que você serve ao mundo e serve a Deus. Quem serve ao mundo e serve a Deus, está fazendo a coisa certa? Me responda. Não. Não está fazendo a coisa certa. Quem serve o mundo e serve a Deus, não está fazendo a coisa certa. Eu sei que você está pensando, mas pastor, nós estamos no mundo, então nós como cristãos temos que servir no mundo, sim. Nós temos que servir no mundo como servos de Deus, na presença de Deus, no reino de Deus. Você entende? Entende o que eu quero dizer? Não é servir a dois senhores. O meu serviço, a minha obediência é somente a Deus. Aquilo que o mundo levantar, aquilo que o mundo falar, aquilo que o mundo trouxer para eu fazer, ou me mostrar, ou me atrair, lembra do caminho? Você está no caminho, aí um mundo, rapaz, pô, mas aquele cara ali, pô, tô no sal. Não é no sal bom, não, é no sal ruim. Tô no limbo. Tô desesperado. Rapaz, tô com 39, 38 anos. Tá chegando. Outros com 34. Outros... Pô, aquele gatão ali me deu uma olhada ali, o bicho tá... Estremeceu ali, tia Thelma. Mexeu comigo. Mexeu comigo não, né? Mexeu com outro, comigo não. E aí você é tentado. A palavra de Deus diz que nós somos tentados pelo que nós vemos. Ninguém é tentado pelo que não vê. Você é tentado pelo que você vê. E quando você é tentado a primeira vez pelo que você viu, para que você não permaneça na tentação, eu te dou um conselho. Desvia o teu olhar do gatão, desvia o teu olhar do gatona. Isso é um exemplo, tá? Mas se mantém no caminho. Espera em Deus. E diz o salmista, esperei com paciência no Senhor. E Ele do seu monte me ouviu. E Ele do seu trono me ouviu. E Ele do seu trono me ouviu. Que estendeu a sua mão e derramou sobre mim bênção. A bênção de Deus muitas vezes não é a resposta que nós queremos imediatamente, mas é o fortalecimento que nós precisamos para nos mantermos no caminho. Porque se nós sairmos do caminho, nós vamos para o caminho de perdição. E nós perdemos a condição de estarmos na presença do Senhor eternamente. Você entende o que eu quero dizer para você? Não saia do caminho por nada, meu irmão. Não negocie, não barganhe, não deixe nada te tirar do caminho, porque esse mundo é mau. Tudo que está neste mundo é mau, está debaixo de iniquidade. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Tudo que está neste mundo é mau. Nós éramos maus, mas pela graça do Senhor, pela misericórdia, pelo sangue de Jesus Cristo, nós fomos limpos, nós fomos restaurados, nós fomos purificados. Aleluia! E nós, pelo sangue de Jesus Cristo, podemos manifestar a bondade de Deus. Não a maldade que esse mundo tem apresentado para você, essa rejeição, esse ódio, essa indiferença. Jesus veio para revelar ao mundo que tipo de reinado ele encabeçaria. E qual é o reinado que Jesus encabeça? Jesus veio para vencer os principais inimigos do homem. E quais são os principais inimigos do homem? O pecado, a morte e o diabo. O pecado, a morte e o diabo, esses são os principais inimigos do homem. E a gente precisa estar atento a isso.
a gente precisa saber que essa oposição que o mundo faz a nós não é uma oposição, pura e simplesmente por querer, por má vontade. Não, a palavra de Deus diz que o mundo não o conheceu, o mundo não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus, minha gente, está fazendo o quê? Está fazendo de tudo. Quem não conhece a Deus está fazendo de tudo. Aquilo que acha que é bom e que não é bom, porque não conhece a Deus. E aquilo que é ruim, que é mal, que é a natureza humana. A nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza ruim. Se não fosse o sangue do Cordeiro, se não fosse a salvação em Cristo Jesus, se não fosse a revelação da palavra, conhecer a palavra e obedecer essa palavra, e me manter nessa palavra, é fácil. Sem conhecer a Deus, seguir atalho, seguir caminho para onde você quiser. Você vai meter os pés pelas mãos, vai fazer o que você quiser. E vai achar que está bem na fita, porque você não conhece a Deus. Agora, duro é conhecer a Deus e sair do caminho. E meter os pés pelas mãos. E fazer as coisas erradas. Depois não sabe, pastor. Por que isso? Por que aquilo outro? Por que as coisas não acontecem? Eu falei aqui na sexta-feira, muitas vezes as coisas não acontecem. Culpa de Deus? Não, Deus não tem culpa. A culpa, se Deus não tem culpa, o culpado sou eu. Se há um culpado, esse culpado sou eu. Deus é bom, Deus é perfeito. E a gente precisa realmente ter a dignidade, a hombridade, a coragem de chegar para o Senhor e rasgar o nosso coração para Deus. E abrir, de fato, a nossa alma para Deus. E falar para Deus, no seu quarto. Entra, a palavra de Deus diz, entra, fecha no teu quarto, fecha a porta, rasga o teu coração para Deus. Aquilo que você não poderia, que você teria vergonha de falar, até para o teu esposo, para a tua esposa, para a pessoa mais íntima, que você confia, mas que diante de Deus você pode rasgar e falar, e mostrar, Senhor, eu sou isso. A Bíblia fala, nós passamos de trapos de imundícia. E é verdade, se você começar a rasgar o teu coração, abrir o teu coração, você vai ver quanta coisa você precisa tirar de dentro de você, quanta coisa você precisa vencer dentro de você, e não é de fora. Se você não vence de dentro, você não vai vencer de fora. Nós precisamos vencer dentro. Limpar a nossa alma, limpar o nosso coração, limpar a nossa mente. Porque quando nós somos limpos por dentro, nós temos um coração contrito, quebrantado na presença de Deus, nós podemos realmente fluir esses rios de águas vivas que a Bíblia fala. Rios de águas vivas é vida. É vida, é abundância de vida. Você tem vivido em abundância de vida, eu tenho vivido a abundância de vida que Deus prometeu. Eu vim para que tenham vida em abundância. E tem gente que está vivendo uma vida minguada, uma vida difícil. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte: tribulação, adversidade, luta. Se elas existem na tua vida, se elas existem nas nossas vidas, é para que Deus seja aperfeiçoado em ti e em mim. Se só isso, se eu consigo enxergar isso, que o meu Pai não vai me deixar eu passar por nenhuma dificuldade, por nenhuma adversidade, por nenhuma luta, sem que Ele me dê. E aí eu li na sexta-feira, eu li algo tremendo. Eu queria aqui, em Timóteo, em 1 Timóteo, deixa eu ver aqui. Eu li algo maravilhoso de Paulo, que Paulo foi perseguido. Paulo levantaram uma larga oposição contra Paulo. Paulo era um homem que realmente, a gente olha para a vida de Paulo e a gente vê realmente como ele foi perseguido, como ele foi, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10, diz assim: Tu, porém,
Paulo falando para Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Em Antioquia, Listra, Icônio, Paulo sofreu terrível perseguição. Tinha um mágico lá, o Elimas, o Bagesos, que tentou se levantar contra Paulo, e Paulo pregando a palavra de Deus, o procônsul Sérgio Paulo estava ali atraído pela palavra de Deus. Sabe quando você está falando de Jesus, compartilhando de Jesus, e tem alguém querendo não deixar? É o diabo resistindo, é o diabo não querendo que a pessoa ouça, é o diabo não querendo que a pessoa receba de Deus através da tua vida. E Paulo fica cego. E o cara ficou cego. Essa autoridade que a gente tem que ter. Ninguém pode impedir de você ser uma bênção para quem quer que seja. Amém? Ninguém. Nem a tua timidez. Nem a tua timidez. Deus nos tem dado espírito de ousadia. Deus tem nos dado espírito de intrepidez. Você tem coisas, meus irmãos, que a gente não entende. Nós, como cristãos, não entendemos determinadas coisas. Eu não entendo. A Bíblia fala que nós entendemos parte, mas chegará o dia que nós chegaremos e entenderemos o todo. Não é isso que a Bíblia fala? É verdade? Tem coisas que eu não entendo. Se você pergunta: pastor, mas como é que é isso? Não sei te explicar. Não sei te explicar. Tem um testemunho. A gente no mover de sexta-feira, o culto se desenrolou de tal forma que nós fomos desafiados a Deus a escrevermos e botarmos nos envelopes lacrado petições extraordinárias que cada um queria. Teve gente que pegou 3 envelopes. Teve a primeira parte, teve a segunda parte, teve a terceira parte. Está o mover de Deus. Você entende que, olha só, que coisa linda. Eu vejo isso por mover de Deus. A fé das pessoas, né? Botou a primeira envelope, mas não, tem mais, pastor. Não, pode, Deus é... Você não vai se restringir a um pedido extraordinário. E esses envelopes estão comigo, eu levei, nós vamos ficar orando até todos os dias. Sexta-feira, dia 4 de janeiro, no culto de sexta-feira aqui, a próxima sexta-feira, nós estaremos abrindo esses envelopes aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos alegrando pelas notícias extraordinárias que já aconteceram. Eu, no dia que eu escrevi o meu envelope, falei, lacrei. Para você ter uma ideia. Acabou o culto, veio uma pessoa compartilhar comigo, me dando uma notícia extraordinária, daquilo que eu tinha pedido. Ela nem sabe, ninguém sabe. Está tudo lacradinho lá, né? Resposta de Deus no dia. No dia seguinte, eu estive lá, minha esposa estava lá com o Murilo, lá fazendo uma recalchutagem lá com o Murilo, né? E ali vendo, né? E Deus nos tomou de uma forma. Nós falamos algumas coisas e ele, pô, isso é resposta de oração, Heitor, porque eu pedi isso, está acontecendo isso. Foi ou não foi, Murilo? É isso? Eu fiquei impressionado. Eu falei, sabe, isso já é resposta de oração do meu pedido, que vocês não sabem, e que a gente só vai saber só no dia 4 de janeiro, sexta-feira. Sexta-feira, dia 4 de janeiro de 2019, nós vamos estar abrindo esse envelope. Alguém pode estar perguntando, mas pastor, foi só o pessoal que esteve aqui na sexta-feira? Não, não é só o pessoal que esteve na sexta-feira. Eu vou dar uma chance a você. Você pode trazer hoje à noite, mas com fé, com convicção. Pega um envelope, bota o seu nome e coloca nesse envelope o pedido extraordinário que você gostaria de receber de Deus. E me entrega hoje à noite. Se você não me entregar hoje à noite, eu vou te dar mais uma chance. Você poderá me entregar na próxima sexta-feira. Tá bom? Mas a gente tem que ir atrás. Não é verdade? As coisas não são de graça. Um preço foi pago pela tua vida, um preço foi pago pela minha vida. Nós temos que valorizar aquilo que é de Deus. Deus está falando conosco, Deus está se movendo, vamos nos agarrar nisso.
Eu quero. Eu sei que você quer também. Aleluia! Aleluia! Por isso que nós temos que estar realmente na presença de Deus. Separado de Jesus, o mundo está na escuridão espiritual. Não há comunhão entre trevas e luz, não é verdade? Não há comunhão entre trevas e luz. O mundo sem Jesus está em trevas. Você sem Jesus, você estará em trevas. O teu filho sem Jesus, teu filho estará em trevas. Nós, discípulos do Senhor, não somos do mundo. Jesus veio para julgar e expulsar o príncipe deste mundo. Os discípulos são enviados ao mundo para levar fé e conhecimento ao mundo. O mundo passa, o mundo não conhece a Deus, o mundo odeia os cristãos, o mundo recebe os falsos profetas. Tem gente que está falando aí, sabe, coisas. E eu fiquei pensando sobre isso ali em Romanos. Se você vai pegar tudo isso que eu estou falando para você, tem texto, tá? Depois eu posso passar para você. Dos falsos profetas que chegam e falam, e tem coisas acontecendo que você olha assim, pô, mas tem alguma coisa estranha, negócio, pô, mas isso aí, será que é de Deus mesmo? A gente fica olhando assim, né? Será que é de Deus mesmo? O diabo era o quê? Anjo de luz. Hã? Oi? Nosso inimigo das nossas almas. Sim, tia Thelma, exatamente. O diabo era anjo de luz. E sabe, eu vejo algumas coisas, às vezes, eu olhando para essa palavra, eu falei, puxa vida, que as pessoas, e os anjos, essas pessoas se colocam, né, de tal forma, e falam, e acontecem. Nós temos um testemunho, isso é real, uma história, de uma moça de Resende, que foi para uma igreja, de um homem que saiu na mídia aí, que está em televisão, que sai na rádio, lá de Resende, aquela moça, né? Um cara que era servo do Senhor, que era tomado por Deus em profecia, usado por Deus na igreja. O cara pegou, esse homem veio, esse profeta, e o cara foi atrás desse profeta, foi para Minas Gerais, com casa, com comida, com tudo de bom. Aí chegou lá, começou um negócio estranho, né? A mulher se reunia com mulher, e o homem se reunia com o pastor, tinha um negócio esquisito, e a mulher tinha que ficar separada do homem. Gente, e o cara está aí ainda, está falando aí, e destruiu a vida desse casal, que era um bênção na igreja. Você sabe, uma família, eu conheci o filho desse casal. Dá dó, é de cortar o coração. É de cortar o coração. E as pessoas vão, as pessoas seguem, e as pessoas se afastam do caminho. Meu irmão, não se afasta do caminho, não. Não se afasta da presença de Deus, não. Se Deus te plantou aqui, eu quero dizer para você, fica aqui. Porque é aqui que Deus vai te abençoar. É aqui que Deus vai te fazer prosperar. É aqui que Deus vai te fazer vencer o mal. É aqui que Deus vai te fazer ser uma bênção. Não afasta de Deus, não. Não vai pelas notícias, não vai pelo aspecto exterior. Não é o exterior, é o que está dentro. Deus não olha como os homens olham. E nós olhamos muitas vezes só o que se apresenta a nós. Peça a Deus para ter um olhar que olha dentro. Que olha dentro do coração. Peça a Deus para que te dê um olhar que você possa olhar dentro do coração do teu filho, para saber o que passa dentro do coração do teu filho. E você, como sacerdote, ministrar sobre a vida do teu filho. Deus pode fazer isso. Peça a Deus para te dar um olhar que você possa ver o coração da tua esposa, do teu esposo, e você ir de encontro a que ele necessita, que ele nunca falou para você, nem ela falou para você, mas que pela revelação da palavra de Deus, você vai trazer vida.
Você traz cura. E é isso que Deus veio trazer, cura. Cura, vida. Deus veio se revelar para transformar esse mundo, para mostrar esse mundo que, embora o anticristo já esteja neste mundo, Jesus é maior que tudo. Eu falei de Paulo, mas não falei o que me chamou a atenção, né? Em Timóteo. Lá em Timóteo, lendo, continuando, Timóteo 3, 2 Timóteo 3, no versículo 11, diz assim, ele continua: as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quase me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Paulo falando. E aí vem, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Aleluia! De todas, não de algumas tribulações, não de algumas adversidades, não de alguns momentos ruins, não de alguns sofrimentos, dores, mas de todas essas coisas, de todas, o Senhor me livrou. Aleluia! De todas as tuas angústias, de todas as decepções, de todas as tribulações, de toda a tua luta, de todos os teus questionamentos, de toda a tua perturbação, de tudo aquilo que toma o teu coração, a tua mente, que te faz fraquejar, que te quer paralisar, que não deixa você prosseguir, que quer te afastar do caminho, que aponta soluções que não são soluções, porque fora de Jesus não há solução. Não há solução para o teu pai, não há solução para a tua mãe, não há solução para o teu filho, não há solução para os teus negócios, não há solução para nada. Fora de Jesus não há solução. Só em Jesus nós seremos vencedores, nós teremos solução, nós veremos a vitória, nós seremos conquistadores. Aleluia! Aleluia! De todas. Sabe como? Manifestando poder. Esse cego, esse mágico, ficou cego. O outro, que era aleijado de nascença, e diz a palavra, Paulo tinha um negócio esquisito, né? Paulo fitava o olho. Fitando Paulo o olho. Não se preocupa não, né, irmão? Não tem nada contra você não. Não fica assustado não. Pode ficar. E Paulo olhava no olho. E ele falava: levanta, toma o teu leito. Paulo tinha um negócio, não tem um negócio no olho, não tem? Mas tem um negócio no olho que é sério. Meus filhos, quando eu olho no olho, os bichos sabem que... E é engraçado, se você pensar na educação, eu vejo meu pai e minha mãe falavam, poxa, minha mãe fala, meu pai só de olhar para mim, ele não precisava falar nada. É ou não é? Só de olhar para mim, ele já sabia. A minha mãe não aperfeiçoou nesse olhar. Ele tinha uma labada lá que ela e descia a lenha, não era no olhar. Não era Mas os antigos falam, só de olhar. Você olhar. Eu creio que o olhar da gente, né? Se o nosso corpo estiver em luz, né? O nosso olhar é lâmpada. A palavra de Deus, o nosso olhar não só brilha, ele traz algo que diz, não precisa palavra. Né? Por isso que a mulher virtuosa, sem uma palavra, ela pode ganhar o marido, ganhar toda a casa. É aquela mulher que eu creio, né? Deve ter um olhar fulminante, né? Não precisa falar nada para o marido, só olhar. Espera quando dá esse olhar dela de 62 aí, nossa, meu, é apavorante. 62, quando cai no 88, então, aí piorou. Aí vai aumentando, aí eu estou no brejo. Estou no brejo. É só a graça. É só a graça de Deus. A gente precisa realmente ter esse olhar. Ter esse olhar que o mundo não tem. O mundo ouve os seus. O mundo não quer ouvir a você, não quer ouvir a mim.
O mundo ouve os seus. Pergunta aí aqueles que estudam, que estão na faculdade, que estão na escola. Se você vai falar da palavra de Deus, vai compartilhar algo de bom, de bênção de Deus, na rodinha dos teus amigos, compartilha. Poxa, hoje, cara, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. Hoje eu vinha para o colégio, eu estava doido para tomar aquele sorvete, mas o meu pai, ele cortou a minha mesada, e eu orei a Deus, pedi a Deus para tocar o coração do meu pai, para o meu pai liberar pelo menos o do sorvete. E, rapaz, surpreendente, você sabe que quando eu estava saindo para o colégio, o meu pai me chamou e falou: filho, toma aqui para você comprar o teu sorvete. Se você contar isso numa rodinha, na faculdade, no colégio, você acabar, não vai chegar nem ao final da história. Todo mundo, vou jogar bola, ei, vamos, futebol, e todo mundo sai, dispara. Por quê? Porque o mundo não quer te ouvir. O mundo não quer te ouvir. Por isso que muitas vezes tem que haver a manifestação de poder. Sabe? Quando tem um maluco como aquele mágico que impediu o cara de falar, o Paulo de falar, desculpe, Paulo, o servo, o discípulo, o amado de Deus, fica cego, cala a boca, fica mudo. Às vezes a gente vem, é interessante isso. Não sei se aconteceu com você, mas isso acontece muito comigo. As pessoas vêm receber oração e a gente põe a mão, a gente ora. A gente ora, não sabe de nada. A gente ora. E às vezes a gente acaba de orar, as pessoas estão assim. Já aconteceu isso com você? Comigo isso tem acontecido recorrentemente. Eu quero te animar a você buscar, a você dar liberdade ao Espírito Santo. Eu não estou falando isso aqui para me gabar, não, gente. Entenda. Eu quero que nós precisamos chegar a um nível de estatura de Deus, e que aquilo que você compartilha comigo, que abençoa a minha vida, aquilo que faz diferença na tua vida, eu quero. Aquilo que faz diferença na tua vida, eu quero para mim. Se a gente tiver esse pensamento, a gente não vai invejar nada de ninguém. A gente vai se alegrar com todos, vamos estar torcendo uns pelos outros e vibrando pelas manifestações do poder de Deus através da vida de cada um. Isso é glorioso. Essa é a reunião que Deus quer para nós. Uma reunião que nos leva para cima. O up de Deus. Não é uma reunião que eu venho aqui, cheio de coisas no coração da mente, e que eu já vejo alguma situação, já fico desagradado, fecho o meu coração. Se eu fecho o meu coração para o irmão, meu irmão, se eu fecho o meu coração para o meu irmão, eu estou fechando meu coração para Deus. Porque é impossível, diz a palavra de Deus, amar a Deus a quem você não vê, e amar ao teu irmão, deixar de amar o teu irmão que você vê. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se estou fechado com o meu irmão? Eu não posso. A gente tem umas rusgas, não é verdade? E isso é importante, isso acontece, é natural na família. Né? Ferro com ferro se afia. Eu vou ter umas rusgas com você, vou ter uns embates. Eu, às vezes, até pela forma de me expressar, eu sou muito vibrante, e às vezes quando eu falo, quando eu defendo meu ponto de vista, parece que eu estou querendo te comer, não é não. É que eu sou vibrante mesmo, me entenda. Né? Às vezes as pessoas me interpretam mal. Mas às vezes, se tiver alguma rusga, cara, coroa, vamos passar por cima. Não é isso que vai travar a minha comunhão, não é isso que vai fazer deixar de amar você. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós temos que nos suportar uns aos outros em amor. Considerando o outro superior a si mesmo. A palavra de Deus, ela se processa. Ela vai avançando.
O mundo nos odeia, o mundo nos persegue, o mundo já demonstrou isso quando perseguiu a Jesus, perseguiu a Pedro, perseguiu a Estevão, e assim veio, até chegar à tribulação de Apocalipse. Tentativa de Herodes matar Jesus, prisão e morte de João Batista, prisão de Pedro e João, morte de Estevão e de Tiago, dispersando os crentes, oposição em larga escala a Paulo, terminando na tribulação registrada no livro de Apocalipse. O mundo é mau, meus irmãos. O mundo não tem nada de bom. Saiba disso. O que eu não quero dizer é que você não possa ter o melhor desta terra. Mas, ainda que você tenha o melhor dessa terra, não se feche nisso, porque muita gente está tendo o melhor dessa terra. Está tendo iate, está tendo avião, está tendo mansão, está tendo carro, e está se afastando de Deus. Se isso vem para a tua vida, eu não quero. Eu rejeito, em nome de Jesus. Mas se isso vem para te tornar uma pessoa melhor, através de um coração generoso, bondoso, amém. Que venha, Senhor. Para glorificar o nome do Senhor através da tua vida, dos teus negócios, da tua empresa, enfim, da tua profissão, amém, em nome de Jesus. Que a prosperidade de Deus vai vir, e que ela virá e vai te tomar e vai te exaltar em nome do Senhor, e todos vão ver que é Deus, que não é a força do teu braço, não é a tua mão, mas é o poder de Deus. E eu quero concluir com algo em que a Bíblia nos chama para ser. E o que a Bíblia fala sobre viver nesse mundo? Como nós devemos atuar nesse mundo? Sendo sal e luz. O sal dá sabor. A luz ilumina. O mundo está em trevas, então você tem que ser luz para iluminar. Aquilo que estava escuro, aquilo que estava em trevas, vai ser revelado pela tua presença em nome de Jesus. E a vida que não tinha sabor, que era insossa. Você já comeu um arroz sem sal? Já comeu? Você já foi internado? Já comeu um purê sem sal? Pô, dá vontade de chutar o balde, né? Não é não? Não. Carne sem sal, churrasco sem sal, não tem, meu irmão. Não existe. Sal não pode deixar de ter sal, meu irmão. Tem os que exageram, né? O médico, por exemplo, eu fiz um check-up agora, aí o médico, minha pressão sempre deu legal, bonitinha, né? Bacaninha. Aí eu fui te falei, irmão, botei lá o braçômetro, o cara botou o pressômetro, e apertou lá o botão lá, e tchum! Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, aí ele botou de novo, botei o braçômetro, ele botou o pressômetro, apertou. Eu falei, quem foi, doutor? Não, tá uma coisa rara aqui, tá dando... Deu um pouquinho alta, né? Eu falei, doutor, não sei. Acho que eu estou apertado, eu falei, xixi, doutor. Tem alguma coisa errada aí, doutor, não é possível. Aí o doutor pediu... o negócio é o seguinte, vamos eliminar isso aí, você vai botar aquele negócio que você bota, fica com um dia. Como é que é o nome, doutor? É o mapa, faz mapeamento, né? Você bota. Eu estou para botar esse mapeamento aí, mas eu não botei, não, estou correndo nesse mapeamento, né? Mas vou botar o mapeamento. Mas, cara, que pressão é essa, meu Deus do céu? Não sei se é muito sal, é o churrasco consecutivo, né? Nem é verdade isso, né, mano? Não teria feito churrasco. Ou a mulher lá, a Edna, aliás, já apontei para você. Ela está salgando aquela comida dela. A mulher faz, além de fazer umas comidas engordativas, ela tasca o sal, o sarrafo, tá ficando esquisito aquele negócio. Aquele escondidinho dela, aquele empadão. Só tem monstro lá em casa. Tem que ser escondidinho, muito empadão. Cara, os bichos comem que nem um cavalo, meu Deus do céu. Só a graça. Tem que encher o bucho de empadão, de escondidinho, de carne seca, de rabada.
Só Jesus na causa, só Jesus. Eu acho que isso está me pegando, isso aí me pegou. Vou correr fora. Mas aqui, ó. O papo é sério, meu irmão. O papo é sério. Se cuida, se abre aí. Ó, vai fazer lá. Já fez o teu check-up? Vai fazer o teu check-up, hein? Vai tirar a pressão, porque, ó, você pode ter que botar o mapeamento aí para, entendeu? E de repente mudar aí. Mas olha só o que diz aqui sobre o sal. Eu vou encerrar falando sobre isso. Em Mateus 5,13, declara que os discípulos são o sal da terra. Nos dias de Jesus, o sal tinha 5 usos práticos. Olha só, olha o uso do sal. Era adicionado à comida como um aromatizante para torná-la mais saborosa. Não é mais salgada, não, é mais saborosa. Do jeito que quer. Era colocado na carne como um preservativo para retardar a sua deterioração. Era lançado nos dejetos humanos como um desinfetante. Olha só, defuntos. Para não feder, tu tascava o sal no bicho, salgava o bicho. Você tem um defunto defumado. Defunto defumado deve ser disso aí, gente. Olha só. Jogava para o cheiro do bicho não destruir, para destruir o germe, enfim. O sal era diluído e usado como um antisséptico, ajudando na cura. Era salpicado no solo como um fertilizante para aumentar a colheita. Quando Jesus declara que os discípulos devem atuar como sal no mundo, parece que tinha em mente todos os usos como sal. Como do sal. O mundo aí olha só, o mundo é desagradável. É ou não é? A presença dos discípulos governado por Deus o torna menos insuportável. Glória a Deus por isso. Se não fosse, o que não seria do mundo se não fosse nós, cristãos do Senhor, para salgar essa terra, para dar sabor a essa terra. O mundo está podre e está apodrecendo. Os discípulos impedem que ele fique horrível demais. O mundo é lixo puro. Os discípulos ativamente lutam contra o mal. O mundo está doente. Os discípulos trazem cura. O mundo é solo da semente de Deus. Os discípulos preparam melhor o solo para que este receba a semente. E aí eu quero encerrar com isso aqui, ó. Os discípulos atuam como o sal da terra em 5 maneiras complementares. E eu prometo que eu vou acabar. Quais são? Primeira maneira, como sal da terra. A nossa presença. Preste bem atenção nisso. Ao vivermos segundo as leis de Deus, cheios das bonitas atitudes do reino, nossa simples presença melhora o mundo ao nosso redor e faz com que o solo seja mais receptivo à palavra de Deus. O outro é nossos protestos. Nossa presença, nossos protestos. O que tem os protestos? Ao falarmos dos valores de Deus, não é protestar, não é gritar, não é berrar, não é sair, né? Os protestantes, não. Ao falarmos dos valores de Deus, levantarmos contra a injustiça, resistirmos ao que é mal, colocarmos-nos ao lado dos oprimidos. Nossos protestos dirigidos por Deus impedem a deterioração, trazendo cura e purificação. Nossa pregação, nossa presença, nosso protesto, nossa pregação. Ao anunciarmos as boas novas e proclamarmos o caminho de Deus para a vida e a justiça, nossas palavras fazem uma diferença ao mundo, visto que nenhuma pregação inspirada por Deus é vão. A palavra de Deus não volta. É ou não é? Você não importa, você nem entende porque você está falando, mas você falou na autoridade do Espírito Santo, você sabe que aquela palavra que você desferiu, ela não voltará vazia, em nome de Jesus. Pratique isso com o teu esposo. Pratique isso com a tua esposa, pratique isso com o teu filho. Declare bênção. Nossa presença, nossos protestos, nossa pregação, nossas orações. Ao intercedermos pelo mundo e em favor do mundo, nossas orações engatam o poder de Deus, o qual traz mudança, melhoria, cura e vida. E por último, nosso serviço prático. Ao alimentarmos o faminto, vestirmos o que está nu, visitarmos o encarcerado,
lavarmos os pés dos outros, recebermos o estranho, consolarmos o quebrantado de coração, nossas ações dirigidas por Deus mudam o mundo semelhantemente ao sol, ao sal. Ou seja, aquilo que nós aprendemos do Senhor, aquilo que nós vivemos, nós devemos praticar e ensinar aos outros. Não é verdade? E é isso que vai fazer a diferença. Vamos ficar de pé? Aleluia. Que você seja sal e luz para esse mundo, meu irmão. E que você comece a ser sal dentro de casa e luz dentro de casa. Aleluia. E não se desanime. Não esmoreça, não. Olha, não fique cabisbaixo, não fique questionando a Deus. Não. A vitória é tua. A vitória é nossa. Deus tem o melhor desta terra para todos nós. Amém? Deus tem o melhor para você. Embora o mundo nos rejeite, nós seremos ouvidos por Deus. E porque somos ouvidos por Deus, Deus vai fazer o mundo se calar. Importa que eles parem, que eles calem, que eles parem de palrar. Tem muita gente palrando, diz a palavra de Deus. E nós viemos para pôr um basta nisso. Esses palradores têm que calar. E a gente tem que falar e eles têm que ouvir em nome de Jesus. Em nome de Jesus.